Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre empresas transnacionais e violações de direitos humanos. Mais especificamente, eu quero tratar com você sobre o véu corporativo e como o véu corporativo, tem sido utilizado como uma forma de proteger as empresas quando estas cometem violações de direitos humanos. Então, essa é a temática do vídeo de hoje. Vamos lá? Para começar, pessoal, é importante falar que as empresas transnacionais atualmente são responsáveis pela circulação de uma parcela significativa de capital no mundo. Essa circulação de capital se dá através do investimento estrangeiro direto, que é uma forma, então, das empresas se estabelecerem em diversos países. E justamente por isso, pela essa capacidade de investimento econômico dessas empresas, muitos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, buscam atrair essa forma de investimento, pensando que esse é um caminho para a modernização, para a industrialização. E pelo interesse dos países por essa forma de investimento, as empresas transnacionais, elas têm adquirido cada vez mais poder econômico, mas também poder político, no sentido, inclusive, de influenciar marcos normativos dentro dos países, o que muitas vezes pode acarretar uma série de violações de direitos humanos. E claro, pessoal, as empresas transnacionais, por sua vez, elas vão buscar mão de obra, matéria-prima a um preço reduzido, dentre outras vantagens econômicas. Com o avanço da tecnologia, com a globalização, se tornou muito mais fácil as empresas se estabelecerem em outros países, dividirem as etapas da sua produção ou transferir as etapas de produção de um país para outro, e isso cria uma certa competitividade entre os países para atrair essa forma de investimento. Mas, como eu falei para vocês, muitos países, a fim de atrair esse investimento, acabam adotando políticas favoráveis às empresas. Então, um ambiente em que existe um processo de desregulação, políticas favoráveis àquela empresa, muitas vezes o Estado é conivente com as ações daquela empresa, e a forma transnacional como ela está estabelecida vai gerar um ambiente de impunidade. Por quê? Por causa do véu corporativo, que vê então a empresa como sujeito de direito interno somente vinculada ao seu estado de incorporação. Então, a partir do momento em que uma subsidiária está estabelecida no Brasil e ela pratica uma violação de direitos humanos, ela deve responder no momento, única e exclusivamente perante a justiça ao Estado brasileiro. Por outro lado, muitas vezes, como eu falei para vocês, esse próprio Estado não tem interesse em punir, em aplicar sanções contra essas empresas por medo, muitas vezes, de perder esses investimentos. O que é o véu corporativo? O véu corporativo significa que, apesar dessa cadeia produtiva estar vinculada a uma empresa mãe, quando uma empresa estabelece uma subsidiária, uma filial em um outro território, aquela companhia, aquela empresa, ela é vista de forma separada, ou seja, desvinculada da sua empresa matriz, certo? E ela vai, então, estar vinculada ao estado de incorporação daquela empresa, ou seja, ao estado onde aquela subsidiária, aquela filial está estabelecida. A contradição ela vai aparecer no fato de que o estado da empresa matriz, ou da empresa mãe, ele não tem responsabilidade para julgar casos de violações de direitos humanos cometidos pelas subsidiárias daquela empresa, visto que elas são compreendidas separadamente do seu estado de incorporação. Então, um estado, ele tem jurisdição sobre tudo que acontece em seu território pelo princípio da territorialidade. No entanto, o que vai acontecer é que com as práticas transnacionais, elas
elas vêm ofuscando, na verdade, esse papel tradicional do Estado, essa ideia do Estado, do princípio fechado, do princípio da territorialidade. Isso é algo antigo, anterior, né, a esse desenvolvimento e da globalização, aprofundamento da interdependência, do surgimento das empresas transnacionais, mas é algo que continua vigorando no direito internacional. Um dos casos mais significativos que eu posso exemplificar para vocês aqui dessa questão da utilização do véu corporativo é o caso da Chevron no Equador. O Equador é um país que tem um histórico significativo de violações de direitos humanos cometidos por empresas transnacionais, e esse caso específico a gente vai ter a violação de inúmeros direitos humanos contra povos indígenas no Equador. Então, a Chevron é uma empresa que se estabeleceu no Equador, e durante o período em que ela estava estabelecida no Equador, a empresa ela despejou toneladas de petróleo bruto no meio ambiente e acabou então afetando a natureza, como a população indígena que vivia lá, e também acarretou o desmatamento de parte da floresta amazônica que fica no Equador. Então, diante dessas inúmeras violações de direitos humanos, essa população, né, se ingressou contra a Chevron perante a justiça equatoriana, já que a empresa estava estabelecida ali pelo princípio da territorialidade. Só que a empresa ela foi condenada pela justiça equatoriana a pagar uma indenização de mais de 20 bilhões de dólares, só que quando ocorreu a condenação, essa empresa ela já tinha saído do país, o que é muito comum, e retirado todos os bens, né, qualquer tipo de patrimônio que pudesse, enfim, ser executado para pagar essa indenização que a empresa foi condenada. Então, já com a condenação da empresa, era necessário buscar a execução da decisão. Mas, como a empresa não possuía mais ativos no país, então se fez necessário buscar a execução em outros países em que essa empresa possuía, então, subsidiárias, ou até mesmo perante a justiça da empresa mãe, da empresa sede da Chevron. Então, o que acontece? Se iniciou um processo de ações de execução da sentença em países onde existia algum tipo de empresa vinculada à Chevron. Foram iniciadas ações nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina e no Brasil também, ações no caso de execução. E o mais chocante, pessoal, é que nesses 4 países as ações de execução contra a Chevron não prosperaram sob o argumento utilizado do véu corporativo, ou seja, de que essas subsidiárias e a empresa mãe são unidades autônomas e, portanto, não podem responder com o seu patrimônio pelos atos que foram cometidos no Equador. Para concluir, a forma como o sistema está estruturado hoje, ele prevê que, acima de tudo, as empresas transnacionais, apesar da sua forma transnacional, são sujeitos de direito interno do estado onde elas operam. E, uma vez estabelecida, que ela se estabelece em um determinado território, a empresa ela se vincula àquela jurisdição. Mas, como a gente comentou, né, ao mesmo tempo elas se utilizam disso para buscar mão de obra mais barata, para buscar matéria-prima mais barata, e os estados, a fim de atrair esse investimento, acabam muitas vezes sendo coniventes com essas violações de direitos humanos. Por isso, cada vez mais é necessário pensar em instrumentos internacionais para responsabilizar essas empresas transnacionais. Um dos movimentos atuais é a elaboração de um tratado internacional sobre empresas e direitos humanos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido um pouco sobre o tema do véu corporativo, e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!